Aleluia. Se é para o Senhor, você pode fazer melhor e mais forte. Pode ir sentando. Glória a Deus. Amém. Eu quero ser bem breve. Eu acho que eu nunca suei tanto na minha vida. Para a ministração. Misael, tá comigo? Misael vai me ajudar. Era isso. De novo, Misa. Era isso. A gente ensaiou. Misa. A gente ensaiou. É só pra desconto. Pastor levantando rapidão aqui, fala, desce, querido. Boa noite. Amém. Glórias a Deus, querido. Temos uma mensagem a entregar, eu quero ser bem rápido com você, para o que Deus tem ministrado ao meu coração. Então, por favor, abra sua Bíblia em Oséias, no capítulo 1. No verso 1. Obrigado, pastor. Oséias, capítulo 1, ele é no finalzinho aí do Antigo Testamento. Depois de Daniel. Antes de Joel. Quem encontrou diz amém? Também está projetado aqui no telão. Caso você não tenha achado, guarda aí e lê comigo aqui. E diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acasa, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituição, uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor, põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jel, e farei cessar o reino da casa de Israel. Amém? Feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, que está sendo exposta a nós nessa noite, Senhor. Ministra aos nossos corações, Pai, aquilo que o Senhor deseja. Confronta, Pai, o nosso caráter, confronta as nossas atitudes, Senhor, mas com uma única intenção de nos moldar e nos fazer, Pai, nos colocar num prumo, num molde que o Senhor quer, colocar nos modelos que o Senhor estabeleceu, Pai. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nesse texto aqui, conta uma história do profeta, a história do profeta Oséias. E ele foi um profeta não levantado apenas para falar uma mensagem, mas para ser uma mensagem viva. Porque ele não apenas falou com o povo, mas a vida dele estava inserida nesse contexto. O seu casamento com Gomer não foi uma escolha pessoal de Oséias, mas foi uma ordem dada diretamente por Deus. E a história aqui não é sobre um casamento disfuncional de um profeta com uma mulher de prostituições, mas é sobre Deus e o seu povo. A mensagem central desse texto é:
a fidelidade imutável de Deus frente às nossas infidelidades. E é sobre isso que eu quero falar com você. E eu quero pedir muito a sua atenção. Você não se distraia. Você não levante para beber água nesse momento. Aguenta um pouquinho aí, água, banheiro. Deus tem algo a falar aos nossos corações essa noite. Amém? No versículo 2, relata sobre o momento em que Oséias vai e toma Gomer, uma mulher de prostituições, uma prostituta, como sua esposa. Toma ela para casamento. E por mais estranho que isso pareça no contexto, nós vivemos isso nos dias de hoje. Mas como vivemos, Ezequiel? Porque Oséias não estava fazendo algo de vontade própria. Oséias já tinha deixado essa mania de fazer algo porque ele quis. A vida dele estava voltada a ser e servir a Deus. Então eu acredito que Oséias estava ali falando: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é teu. Então, estou aqui. E Deus toma ele como exemplo. Deus toma ele como padrão. E o coloca, fala bem assim: tá bom. Case-se com uma mulher de prostituições. Case-se com uma prostituta. Só que essa mensagem a ser passada é a mensagem que ao longo dos anos Deus tem dado para homens, para líderes, porque Deus sempre tem a intenção de resgatar, não importa quem seja, não importa o que está fazendo ou o que fez, Deus tem a intenção de resgatar e redimir todo aquele pecador. E a grande questão é que a maioria dos líderes hoje recebem esse chamado. Recebem falando assim: olha, não no literal de casar, mas eu te chamei para cuidar de determinadas pessoas. Te chamei para cuidar de determinado grupo de pessoas. E a maioria deles não obedecem essa voz. Por quê? Mexe com a visão das pessoas para com você. Nós, como igreja, somos julgados constantemente pela forma que nós agimos. Por falar que amamos demais, nos doamos demais. As pessoas ao redor estão sempre falando: nossa, vocês são diferentes e tal. E é totalmente fora do contexto que a gente aprendeu em outras instituições. Porque a real, e quem já liderou igreja, estava grande, sabe que hoje as pessoas escolhem o público por classe social. Se tem mais empresário na região ou menos empresário. Se a igreja vai se doar mais do que receber. Em nenhum momento na Bíblia Deus manda nenhum dos seus pastores, ou dos seus apóstolos, ou dos seus profetas fazer a avaliação de como que é esse público, a partir do olhar humano, a partir do olhar do que eu estou vendo, a partir do olhar físico. Mas todas as vezes Deus chama quem Ele estabeleceu a ter um olhar o mesmo que o dele. E quando Deus fala a Oséias aqui, Ele está falando: olha, case com uma mulher de prostituição, porque eu quero passar uma mensagem ao povo de Israel. É assim que eu estou me sentindo para com eles. As pessoas estão sempre nos avaliando quem somos hoje e não quem Deus nos chamou para ser. Hoje existem diversas pessoas que foram chamadas para cuidar em determinado grupo de pessoas. Só que muitos deles rejeitaram esse chamado porque não era lucrativo, não traziam status, não dava tanto like nas redes sociais. Então é melhor Alphaville do que São Miguel.
Deus, quando ele ordena Oséias que se case com Gomer, não é apenas um casamento, não é um casamento pessoal, mas é algo profético. Gomer representa a idolatria, a infidelidade espiritual de Israel. Quando o texto fala mulheres de prostituições, no hebraico diz assim, Esret Genunim, que é a mesma palavra usada para descrever não apenas prostituição física, mas também idolatria, instabilidade moral e abandono do pacto. Deus muitas vezes nos chama para missões que confrontam a nossa lógica humana. Deus muitas vezes nos chama para missão que você não consegue entender. Deus muitas vezes nos chama para missões que a gente não consegue, com o olhar humano, aceitar. A gente não consegue, se olharmos apenas com o olhar humano, entender o porquê Deus insistir com um determinado tipo de pessoa. Mas o amor verdadeiro não depende da perfeição do outro, mas depende da aliança que Deus fez com essa pessoa. O amor de Oséias aqui é uma sombra profética do amor de Cristo por nós, que é falado em Efésios 5:25. O Paulo, quando ele fala: marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Deus não escolhe os amáveis, mas ele consegue transformar os não amáveis em filhos amados. E Gomer aqui, ela tem 3 filhos: Jezreel, Loruama e Loami. E o nome dos filhos de Gomer são declarações proféticas para um juízo divino. Jezreel significa Deus espalha o julgamento sobre a casa de Israel. Loruama significa sem misericórdia. Deus não mais terá compaixão do povo. E Loami significa não meu povo. É Deus rompendo temporariamente a aliança. Loami expressa uma quebra de relacionamento pactual, que era algo drástico para o povo naquela época. Deus está dizendo: vocês deixaram de ser meu povo porque deixaram de agir como meu povo. E talvez seja essa a sua situação aqui hoje. Talvez seja essa a posição que você está. Posição de quem deixou de agir como povo de Deus. Deixou de agir como alguém separado por Deus. E essa palavra é para você, Loami. Você deixou de agir como. Você deixou de agir como tal. Você não expressa mais um comportamento de quem é, do povo que você é. As suas atitudes não condizem com a sua filiação. O pecado, especialmente o pecado constante e deliberado, rompe a comunhão com Deus. Mesmo que sejamos filhos por criação, a filiação espiritual exige uma aliança viva com o Pai. Em nossos dias, muito de nós vivemos como Loami. Frequentamos igrejas, mas não queremos um relacionamento com o Senhor. A identidade do povo de Deus está diretamente ligada à sua fidelidade a Ele. Um povo que expressa algo com os lábios, mas o coração está totalmente desligado daquilo que está expressando. Você adora no louvor, mas o seu coração
não corresponde àquilo que está saindo da sua boca. Em Oséias 2, em Oséias capítulo 2, a partir do verso 5, Gomer tomou uma atitude. E aí Deus fala: pois a sua mãe se prostituiu com aquele que concebeu, houve esse tormento, porque diz: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, e a minha lã e o meu linho, e o meu óleo e as minhas bebidas. Gomer abandona Oséias, buscando outros homens, assim como Israel abandonou a Deus em busca de outros ídolos. Isso para nós, falando dessa forma, pode ser chocante, mas avalie o seu coração nesse momento. Qual que é a situação que te coloca em abandono do que Deus tem te dado e te faz buscar outros lugares, o que Deus já tem dado para você? Idolatria é um tipo de adultério espiritual. Ela passa a buscar suprimento, prazer e proteção em outros lugares. Mas tudo isso Oséias já lhe oferecia. Tudo isso Oséias tinha disponível para Gomer. E eu quero fazer uma pergunta para você. Quem são seus amantes? Quem são os amantes da sua alma? O materialismo, a vaidade, o entretenimento, o controle das coisas, os relacionamentos destrutivos que você tem. Quando nós achamos que Deus não é ou não tem o suficiente, corremos atrás de outros substitutos. E isso é idolatria. E o resultado dessa infidelidade é um vazio e um retorno para a escravidão que estava destinada a você. E no versículo 14, eu quero ler. 2:14. Portanto, eis que eu a atrairei e levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Arco por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Deus é um Deus que disciplina. Deus é um Deus que te coloca no deserto. Mas Ele não te coloca no deserto com a intenção de te destruir. Ele coloca no deserto para te restaurar, para falar diretamente ao seu coração. Em Jeremias 15, no versículo 16, diz assim, achadas as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois o teu nome sou chamado, pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus de Israel. Salmo 119, no versículo 102. Não me apartai dos teus juízos, porque tu me ensinastes. Ó, quão doces são tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel na minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço de todo falso caminho. O deserto na Bíblia é o lugar onde Deus fala, é o lugar onde Deus molda, é o lugar onde Deus revela a sua identidade.
Você lembra daquela música? Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Que a tua fidelidade não acabou. Só faltou afinação, né? Deserto no hebraico significa midbar, que também significa lugar de fala, onde Deus se comunica diretamente com o coração. O deserto pode ser um lugar de perda. O deserto pode ser um lugar de crise. O deserto pode até ser, por determinado momento, um lugar de silêncio de Deus. Mas é justamente ali, num lugar sem distrações, que Ele nos atrai. Longe de barulhos e ruídos, que Ele nos faz ouvir o que Ele está falando, para tratar diretamente com o nosso coração. Deus transforma o vale de Arcor, que significa lugar de juízo, em porta de esperança. O mesmo Deus que permite o deserto é o Deus que promete e promove a restauração. Em Oséias 3, a partir do versículo 1, vamos ler. Diz assim, ó: E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uva, e comprei-a para mim por 15 peças de prata e um homer e meio homer de cevado. E ele lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. O tema está aí? O tema está aí. Eu falei o tema, todos somos Homer, mas poderia ser facilmente o Deus que dá dignidade. Porque é isso que estamos vivendo. É um Deus que não deve nada para nós. Nada. Ele não deve apartamento para Carol. Ele não deve valores de restituição para o Valdemar. Ele não deve. Mas só por vontade própria, só por amar muito e nos fazer digno do amor dele, ele nos permite viver isso. Porque se olhamos para o nosso contexto com os olhos naturais, se olhamos para a nossa situação, de que por muito tempo vivemos desonrando o amor dele, porque de verdade, irmãos, olhe para a sua vida agora. No seu tempo de vida, você mais honrou Deus ou mais desonrou ele? E se você fizer uma avaliação sincera, você mais desonrou do que honrou. Eu mais desonrei do que honrei. Mas ele não está aqui fazendo juízo de valor, colocando na balança o que você fez ou deixou de fazer. A balança tem um peso só, e é o peso do filho dele, que morreu numa cruz e redimiu todo esse peso. E falou, eu não quero saber o peso do teu pecado. Está aqui o único peso que media tudo isso. Gomer havia sido vendida como escrava. Não é uma certeza, mas provavelmente como uma prostituta de ritual, uma serva sexual.
E Oséias vai lá e a compra de volta. Isso é um ato de redenção pública. Ele não a envergonha. Ele não a expõe no meio de todos. Ele apenas a traz de volta com honra. O preço que ele pagou pela mulher que era dele foi o preço justo, que era o preço de um escravo daquela época. Para indicar que Gomer tinha chegado no fundo do poço e ele a comprou de volta. O termo no hebraico para comprar, irmãos, eu não, por favor, não me entenda como um chato. Eu aprendi isso com meu sogro, mas avaliar determinadas palavras no original traz uma clareza muito maior para nossa mente, certo, amor? Hoje a gente estava conversando na mesa sobre isso. Então a gente não está aqui mostrando que a gente sabe, porque eu não sei. Eu pesquisei no Google isso aqui, o Google me deu. Eu não sou um grande sábio do hebraico, mas no termo hebraico que comprar significa carrar, que é um termo usado em contratos legais. E tudo isso só para dizer que Deus nos redimiu legalmente, com base na nova aliança. Na prática aqui, Cristo é o nosso Oséias. Ele pagou um preço por nossas almas. Não com prata, não com feixe de cevada, mas com seu sangue. Ninguém, ouça, ninguém está longe demais que não possa ser alcançado por esse amor. Ninguém. Você não tem direito de restringir esse amor que você recebeu a ninguém. A cruz foi o mercado onde Cristo nos comprou de volta da escravidão. Estou terminando, eu quero chamar o Ministério de Louvor. Eu estou aqui, tempo falando, contando sobre a história de Oséias e Gomer, falando o que aconteceu. Ela teve filhos de prostituições. E com mansidão, com amor, com graça, Oséias vai à busca de novo. Oséias devolve para ela uma honra que não era merecida, por mandado de Deus, por ordem de Deus. A real aqui é que nós somos Gomer. Nós somos falhos, inconstantes, infiéis, incrédulos, desacreditados do que Deus já fez em nós. Mas Deus é o nosso Oséias. Um amoroso, paciente, bondoso, restaurador, redentor. E a real que Deus faz tudo isso com um único propósito. Ele tem a intenção de atrair a Ele pecadores. Pegar esses pecadores e levar para o deserto. E no deserto, não falar através de alguém, mas colocar no deserto para que você tenha a possibilidade de ouvir diretamente da boca dele o que ele tem para você. O preço já foi pago e tudo que ele deseja é restaurar uma aliança de volta. E nessa noite, Deus está falando para algumas pessoas: volta a Gomer, seu lugar é na sua casa, do lado do seu marido. Ei filho, ei filha, volta
O seu lugar é aqui do meu lado, debaixo da minha graça, do meu amor, das minhas vontades a você.